todos. Boa noite, bem-vindo. Vamos às notícias. A Assembleia da República aprovou hoje, na Generalidade, a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2016 com votos favoráveis da bancada da Frelimo. A oposição votou contra o documento que sintetiza o que o governo vai gastar no próximo ano para viabilizar a ação governativa, alegando que o orçamento não privilegia os setores sociais e não apresenta os limites orçamentais e os detalhes sobre como é que este orçamento vai ser distribuído pelos vários setores de atividades. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada na Generalidade a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2016. O Parlamento esteve hoje ao rubro com o debate das propostas do Plano Econômico e Social e a Lei do Orçamento do Estado para 2016. As divergências entre as bancadas parlamentares da oposição e da Frelimo sobre aqueles instrumentos de governação já faziam antever o desfecho do debate. A RENAM e o MDM uniram-se e votaram contra a Lei do Orçamento do Estado para 2016 na sua generalidade. A Frelimo, gozando da maioria, viabilizou o instrumento que agora vai ser apreciado na especialidade. Entretanto, o procedimento da votação não foi consensual, com a RENAM à cabeça a contestar contra a atuação da Presidente da Assembleia da República, o facto que levou o deputado Samegudo a interpelar a mesa da Presidência. Talvez valha a pena explicar que havia dúvidas. De facto, dúvidas não há. Estava a perguntar onde está a lei. Nós recebemos a lei do governo. E estava sendo apresentado conjuntamente com o Plano Econômico e Social para vermos as atividades e vermos em simultâneo a sua expressão financeira. Portanto, não há dúvida que nós votamos a lei. É a ponto de ordem, vou continuar sem dar palavra, por isso é que eu convidei as pessoas para virmos falar aqui, porque não posso dar palavra, infelizmente. Mesmo querendo, não posso dar, porque senão estaria a pisar procedimentos. E procedimentos não são para serem pisados. Divergências à parte, o Governo diz que continuará a orientar a política orçamental, priorizando a alocação de recursos para impulsionar o crescimento nas áreas de educação, saúde, agricultura, água e saneamento, energia e transportes públicos. No âmbito da implementação do Plano Econômico e Social e do Orçamento do Estado de 2016, o Governo reitera que continuará a orientar a política orçamental no sentido de priorizar a alocação de recursos para impulsionar o crescimento das áreas de educação, saúde, agricultura, água e saneamento, energia, transportes públicos, com o objetivo último de criar as bases para promover um crescimento econômico sustentável e, deste modo, beneficiar toda a população do nosso país, sem discriminação, do Rovuma, Maputo e do Zumbo ao Índico. Carlos Agostinho de Rosário apelou aos deputados para aprovarem o PES e o Orçamento do Estado para permitir a edificação de mais escolas, hospitais, pagamento de salários, entre outras ações visando a satisfação das necessidades da população. A aprovação do Plano Econômico e Social e o respectivo Orçamento do Estado para 2016 constitui um imperativo nacional para o nosso país, para que o nosso país continue na rota de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Gostaríamos de, uma vez mais, apelar a Vossas Excelências, digníssimos deputados, para encararem a aprovação do Plano Econômico e Social e do Orçamento de 2016 como algo que irá beneficiar todos os moçambicanos. Só com um Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado
aprovado por este Parlamento, poderá o Governo construir mais escolas e pagar salários aos professores que preparam os nossos filhos para um futuro risonho, beneficiando toda a população de Moçambique, seja qual for a opção partidária. Sem um plano econômico e social e o orçamento do Estado, não será possível expandir e assegurar o funcionamento adequado dos serviços de saúde que todos nós precisamos e merecemos, seja qual for a opção partidária de cada moçambicano. Entretanto, a oposição diz que votou contra o documento que sintetiza o que o governo vai gastar no próximo ano, alegando que o orçamento não privilegia os setores sociais e não apresenta os limites orçamentais e os detalhes da distribuição. A oposição parlamentar considera que nem os esclarecimentos adicionais do Executivo durante os debates foram suficientes para legitimar a aprovação do Plano Econômico e Social, bem como do respectivo orçamento para o ano 2016. Entretanto, a bancada da Frelimo, que votou sozinha pela aprovação do Orçamento do Estado, na generalidade, faz uma apreciação positiva aos dois instrumentos de governação, quer pelo conteúdo e técnica, quer pela sua relevância. O Plano Econômico, Social e o Orçamento foram elaborados num contexto em que o metical estava em alta. E, de facto, é preciso reajustar este Plano Econômico e Social face à depreciação do metical que se vive, portanto, no país. Mas é importante capitalizar a agricultura para evitarmos a importação, digamos assim, de cebola, tomate, arroz, enquanto que dissemos que Moçambique tem terras aráveis e pensamos nós que é preciso potenciar este setor para permitir, digamos assim, a produção de comida. E na área de transporte, na área de saúde, só para lhe dar um exemplo, haverá uma evolução de 0,6%, o que quer dizer que a saúde dos moçambicanos estará degradada, o que significa que haverá mais mortes nos hospitais. É preocupante. O que estamos a ver neste plano econômico social e no orçamento, isso nos faz refletir, nomeadamente, aquelas áreas mais produtivas, como é o caso da agricultura, são as áreas menos privilegiadas. Antes, pelo contrário, encontramos um orçamento fabuloso para as Forças Armadas de Defesa e Segurança. E como nós sabemos, neste preciso momento, a Frelimo está virada para aniquilar o Presidente da Câmara, para silenciar a Renamo os seus quadros. Existe um envelope de recursos de 240 mil milhões de meticais para fazer com que o país tenha estabilidade. Estamos diante de uma conjuntura internacional difícil, com diversos países a passarem por momentos difíceis e Moçambique não pode continuar. Nós temos um programa quinquenal por cumprir e deste programa quinquenal existem os planos económicos e sociais e este para 2016 reveste-se de muita importância. Porquê? Porque serão consolidadas algumas obras. Está em curso, por exemplo, em Maputo, a circular, temos a barragem de Gorongosa, temos o regadio de Chimunda em Inhambane, dentre muitos empreendimentos que o país tem, mas também as escolas. Como é que sobrevivem os nossos professores? Como é que os nossos enfermeiros poderão atender nas unidades hospitalares? Como é que nós damos reagentes aos hospitais? Enfim, como é que se faz tudo isto? Isto faz-se, obviamente, aprovando o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado. O Governo clarificou aos deputados que vai priorizar a alocação dos fundos para os setores produtivo e social e não para as forças de defesa e segurança, tal como a oposição alega. O Executivo alegou, ou melhor, apelou igualmente aos parlamentares a participarem na mobilização de agentes económicos a organizarem-se na produção, de modo a garantir fontes de receitas para a realização da despesa pública. Convido Sua Excelência, o Sr. Ministro da Economia e Finanças. O Ministro da Economia e Finanças entende que os discursos especulativos sobre a aplicação dos fundos do Orçamento do Estado derivam da ignorância e não da má-fé, tendo, por isso, convidado os parlamentares a fazerem a interpretação dos números da despesa pública numa mesma linha em que o Governo está a trabalhar.
Maliani disse que a despesa pública deve ser vista sempre na perspectiva das receitas e do produto interno bruto, PIB, pois, fora desses parâmetros, as leituras apaixonadas podem resvalar em entendimentos errados quanto aos setores prioritários eleitos pelo governo. Setores cujos resultados a atingir de forma gradual devem ser lidos tendo em conta as metas estabelecidas no programa quinquenal do governo. Cada despesa é em função do PIB, é em função das receitas que estão mobilizadas. Então sempre temos que ver na estrutura o que é que representa a educação, o que é que representa a saúde. E é assim que tem que ser feito em todos os anos. Não olhar para o crescimento porque não são comparáveis, mas olhar para a estrutura de total da despesa, quanto é que vai para a educação, quanto é que vai para a saúde. Se fizermos essa leitura, vamos verificar que realmente, se pegarmos as forças de defesa e segurança, o total representa 7,1. Ou seja, somando esse, temos só 7,1, mas que é manifestamente inferior à educação, manifestamente inferior à saúde, manifestamente inferior à agricultura. Mas se a gente quiser fazer uma leitura diferente, podemos ir pegar em tudo que é força de defesa até o distrito e chegarmos à conclusão que todos os recursos que estão lá afetados representa 8,5%, ou seja, continua a ser inferior a cada um destes setores prioritários que nós estamos a dizer. Mas também podemos pegar só na Presidência da República, na forma como estou a explicar, vamos chegar à conclusão que a despesa com a Assembleia, a Presidência da República é 0,6%. A Procuradoria 0,4%. Vamos mobilizar os agentes econômicos, as pessoas, para começar a criar iniciativa de produzir para podermos, primeiro, diminuir essas importações que nós estamos a ter, como foi dito muito bem, e segundo, para o Ministro das Finanças poder ir buscar impostos. O ministro sublinhou algumas das ações a serem executadas no âmbito da implementação do Plano Econômico e Social para o ano de 2016, bem como as respectivas metas. O rácio por professor, quando nós estamos a ter 62 em 2016, queremos dizer que até 2019 temos que estar em 57 alunos por professor. Portanto, é assim como as metas têm que ser vistas de uma forma dinâmica. Portanto, cada PES e orçamento traduz aquilo que é possível naquele ano fazer com recursos que foram mobilizados e são disponíveis. Estão previstas 2.361 fontes que estão no documento de água. Destas, 1.723 são novas fontes e 638 por reabilitar. E a pergunta sempre vai ser isto: é suficiente? Não, não é suficiente, mas é aquilo que é possível fazer em 2016 e vamos fazer mais ao longo do programa quinquenal do governo. O medicamento está lá previsto cerca de 2,8 bilhões de meticais. Aqui também é pouco, nós reconhecemos, mas aqui na saúde, aquilo que nós está no documento é que nós estamos a fazer um esforço interno para substituir a comunidade internacional, mas temos que reconhecer que a comunidade internacional vai continuar a fazer muita diferença, porque na saúde as necessidades são enormes. Só para dar-vos exemplo, nós vamos receber cerca de 700 milhões de dólares que vem do Fundo Global e do governo americano para apoiar determinadas doenças, HIV-Sida, tuberculose, mas este dinheiro não é para medicamento para outras coisas. Então, medicamento para outras doenças tem que vir o esforço do orçamento, e isso está sendo feito.
Quanto à depreciação do metical, o governo reitera que a situação deriva de fatores conjunturais internacionais e que, mesmo assim, os indicadores macroeconômicos nacionais estão dentro dos padrões de uma economia com bom desempenho. O presidente da República promete uma governação intensiva e exigente a partir do próximo ano. Falando a 150 administradores distritais reunidos desde hoje em Nacala Porto, o chefe de Estado avisa que o governo vai responsabilizar os dirigentes que não gerirem com rigor o dinheiro alocado aos distritos. Nesta sala estão todos os governadores provinciais e 150 administradores dos distritos de Moçambique. O presidente Nunes diz estar consolidada a estrutura da máquina governativa após as recentes nomeações dos administradores distritais e transferência de tantos outros representantes da autoridade central da administração do Estado nos distritos. Estão assim criadas as condições para a implementação efetiva dos nossos instrumentos de governação. Há necessidade de, em conjunto, traçarmos e harmonizarmos os nossos métodos de trabalho, de modo a que, no final do mandato, o nosso compromisso e juramento se torne realidade. Filipe Nunes avisa que, a partir de 2016, vai exigir muito trabalho e, acima de tudo, competência aos governantes. Nós viemos a Nacala para preparar a época governativa intensiva 2016-2019. O administrador distrital não deve ser mais um chefe. O nosso administrador distrital deve ser, antes de tudo, um verdadeiro líder que, para além de dirigir os processos, inspira os seus colaboradores e as comunidades sob a sua jurisdição a acompanharem-no na concretização dos seus projetos. Nunes diz que o momento é de mudança, construindo a atitude de governar num espírito de interatividade. Devemos, durante este seminário, refletir sobre os critérios de alocação dos 7 milhões. Temos que os tornar mais transparentes e públicos. O administrador será responsável por ter atribuído a pessoas que não procedem com o reembolso. Não queremos que o nosso administrador se distraia na sua missão principal. A abertura da 7ª Reunião Nacional dos Governos Locais foi marcada por vários recados lançados pelo Presidente da República. Como podem ver, vamos exigir um pouco mais já. Não queremos estar a dirigir um governo que lamenta, que não falta mais nada para vocês tornar o país rico. Durante o seminário, se por qualquer motivo o administrador achar que a tarefa é difícil, também pode nos comunicar. 40% dos 152 administradores dos distritos ocupam o cargo pela primeira vez. Os jovens com menos de 35 anos de idade representam 10% do universo dos governantes. A participação da mulher é de 33%. Brito Simango, Juca Vicente, Nacala Porto, TVM. E falando no decurso da abertura da 7ª Reunião Nacional dos Governos Locais, a ministra do Pelouro, Carmelita Nama Chelua, reafirmou a determinação de tornar o distrito num ponto focal de tomada de decisões, isto no contexto da promoção do desenvolvimento integrado do país. A 7ª Reunião Nacional dos Governos Locais acontece pouco depois da conclusão do processo de afetação de novos administradores distritais decorrente das recentes transferências e nomeações no regime da nova governação.
Pretende-se, para o efeito, capacitar os representantes máximos do governo nos distritos, no sentido de dotar as ferramentas essenciais e operacionalização do programa quinquenal do governo, aprovado pela Assembleia da República, e num total de 36 temas a serem discutidos na reunião. Sendo de destacar o programa quinquenal do governo, o plano operacional para o desenvolvimento agrário, o planeamento e ordenamento territorial, prevenção e gestão de calamidades, estratégia para massificação de construção de habitação resilientes às calamidades, programa de financiamento dos 7 milhões, descentralização e desconcentração, organização e funcionamento das autarquias locais, lei de probidade pública, sistema de monitoria do desenvolvimento distrital, dentre outros grandes temas de interesse. Durante a abertura da 7ª reunião dos governos locais, Carmelita Namochulua, ministra da Administração Estatal e Função Pública, reafirmou a determinação na luta de cada vez mais o distrito ser o ponto focal da tomada da decisão rumo ao desenvolvimento integrado do país. Os participantes desta sessão estão prontos para ouvir as palavras de Vossa Excelência e, em nome de todos, quero reafirmar a nossa determinação em continuar a lutar para fazer do distrito o espaço onde se cultiva a moçambicanidade, o sentido de pertença à nossa pátria, onde se alavanca a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e se assegura o aumento da produção e da produtividade rumo ao desenvolvimento integrado e sustentável da nossa pátria amada. A 7ª reunião de governos locais realiza-se sob o lema por uma governação inclusiva e transparente em prol do desenvolvimento econômico, social e cultural. Os administradores dos distritos garantem que vão fazer de tudo para conseguirem governar com êxito para garantir o bem-estar da população. Entrevistados pela televisão de Moçambique, os governantes dizem que estão cientes das responsabilidades quanto à importância de sensibilizar os mutuários a devolverem o dinheiro disponibilizado pelo Estado para estimular o desenvolvimento econômico e social nos distritos. O Presidente da República exige mais rigor e transparência na gestão dos famosos 7 milhões de meticais, sob pena dos administradores dos distritos serem responsabilizados pelo facto dos mutuários não devolverem o dinheiro disponibilizado pelo Estado. Os administradores distritais estão cientes das responsabilidades após o discurso do Presidente Nunes. Eu acho que essa mensagem é mesmo para a responsabilização ser em cadeia. O administrador também tem outros níveis abaixo, tanto posto administrativo, a localidade. O que significa que a participação, a responsabilização tem que ser mesmo em cadeia, desde a base até o topo. E essa responsabilidade do administrador tem que ser mais proativo e, acima de tudo, na aprovação dos projetos, uma imparcialidade e não só como também uma questão de que a responsabilidade partilhada entre o administrador, os membros do governo, a equipa técnica, os mutuários, tem que ser uma questão conjunta e permanente. Os administradores afirmam-se prontos para a época governativa que vai ser marcada por muito trabalho a partir do próximo ano. Estou preparada e conto com a minha população que vai me ajudar bastante. Muito bom, muito construtivo. Acho que é mais um documento orientador do que propriamente discurso de abertura. No caso concreto em que coloca a questão de Nacala Velha para Palma, nós temos grandes desafios. O nosso desafio imediato é o reassentamento das nossas populações no local onde vai ser implantado, portanto, o projeto da fábrica de gás em Palma. E depois é preciso fazer perceber às nossas populações que, para além do gás, nós temos que continuar a praticar a agricultura, temos que trabalhar sobretudo no plano de estrutura de Palma. A questão relacionada com o ordenamento territorial é extremamente importante para fazer com que realmente Palma cresça de forma harmoniosa. O outro grande aspecto que para nós é um grande desafio em Palma está relacionado com a necessidade de sermos comunicativos, de sermos inclusivos, de fazermos uma governação participativa, por forma que realmente todas as sensibilidades, sobretudo o setor privado, o setor público, a sociedade civil, principalmente representada pelos nossos líderes comunitários, líderes religiosos e outros estratos sociais em Palma, percebam o desenvolvimento de Palma, não só o presente, mas também o futuro. É mais uma responsabilização e, acima de tudo, nos alertar que
esta gestão de governação, temos que despertar esta nova gestão para a proatividade de cada um de nós. O meu sentimento pessoal, em função daquilo que é a experiência do exercício desta função a partir dos distritos onde passei, eu penso que esta mensagem vem mais uma vez fortificar que o administrador deve, na verdade, liderar o processo de combate à pobreza. O administrador deve liderar este processo de encontrar a solução dos problemas que enfermam as populações. Entre outros temas, os participantes discutem desde hoje os principais instrumentos de governação, a operacionalização do programa quinquenal de governo e descentralização. O Presidente da República participou na tarde desta quinta-feira em Nampula no exercício final de preparação combativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, uma simulação que provou o grau de prontidão das FADM em caso de uma eventual situação de conflito armado e que antecede a 8ª graduação na Academia Militar, cerimónia que terá lugar esta sexta-feira e que será presidida pelo chefe de Estado. Parada militar que marca o fim da cerimónia de patenteamento de mais de 300 oficiais das FADM formados pela Academia Militar em Nampula em diferentes áreas. Dirigindo-se aos promovidos, o chefe de Estado-Maior recordou que a patente não significa o fim da vida militar. O fim desta etapa de formação não é apenas o culminar da vossa formação. Ao ingressarem no circo do oficialato das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, passam também a ter responsabilidades acrescidas que antes não tinham com a defesa da pátria. O general Graça Chongo disse que o país conta com este efetivo para a manutenção da paz e garantir a soberania nacional. A partir de hoje, o profissionalismo e o sentido de compromisso passarão a fazer parte do vosso vocabulário do dia a dia. Como oficiais das Forças Armadas, deverão inspirar e pôr em prática o espírito de coragem, dedicação e devoção à pátria. A cerimónia de patenteamento destes oficiais antecede a sua graduação a ter lugar esta sexta-feira na Academia Militar em Nampula. Forças de Proteção e da Migração lançam a Operação Boa Viagem. Esta reportagem vamos conferir na segunda parte do presente telejornal. Vamos agora aos nossos comerciais e eu volto já.